Você já citou um pouco, mas vou te fazer a pergunta mais diretamente. Quem tem mais humor, a esquerda ou a direita? Olha, eu acho que hoje, infelizmente, os líderes de direita entenderam melhor a importância do humor na política. Então, você vê essa nova leva toda de direita dos últimos 10 anos, que alguns chamam de direita antidemocrática, outros vão falar de uma direita antiliberal, outros vão falar de uma direita... Ninguém, né, ainda decidiu qual é a classificação para eles, mas é Bolsonaro, Boris Johnson, Trump e por aí vai, né? Essa direita, ela é sobretudo bufona, né? Perdão o termo, ela é sobretudo composta por bufões, por pessoas que usam o humor, sobretudo o humor grotesco, o humor do escatológico, assim, no lugar que eles escancaram as próprias falhas, né? Já é uma coisa super tradicional do palhaço, né? Então, por exemplo, tanto Trump quanto o Boris Johnson tem aquele cabelo ridículo, parece uma peruca, assim, meio pro alto, junto com uma pele muito vermelha, que é outra característica do palhaço, né? O palhaço geral torna o nariz e a bochecha mais avermelhada, junto com uma exacerbação da fama que eles têm. Então, se o Trump, a fama que ele tem é de ser um milionário excêntrico, ele vai ser mais ainda, e vai ressaltar isso. Olha aí, Boris Johnson. E ele vai fazer o Boris Johnson, então, faz um monte de palhaçada, de subir em cima, de cabeça para baixo, parece um programa, um personagem de televisão do SBT, assim, né? Paga muito mico, entre aspas, porque ele vive disso. E Bolsonaro exagerando tudo aquilo que disseram que ele era, assim. Então, se diziam que ele era de direita ou que ele gostava de ditadura, ele dizia, ele dobrava a aposta, né? Que é uma característica... Dizia, mata, ele gritava esfola. Exatamente. Ele foi além de onde esperava. E eu acho que todos eles têm em comum o fato de serem muito engraçados para quem gosta deles, claro. A gente vê, eu não consigo achar graça, obviamente, mas para quem gosta de Bolsonaro, talvez não lembre de uma medida dele, mas lembra das lacradas dele, das mitadas, sabe? Ele é um candidato que conquistou muita gente, muito jovem, por aí, assim, pela suposta irreverência. Ele vendeu essa irreverência para o público e eles compraram, enquanto a esquerda estava mais medrosa, no sentido de pedindo desculpas. Mais quadrada, sem muita autoironia, sem muita, sabe? Então, isso daí eu acho que foi algo que pegou muito em 2018. Você tinha um candidato que falava mesmo, que dava na telha e tal, e o Haddad, que eu acho um candidato espetacular, puta quadro, um cara muito inteligente, muito bem formado, assim, a melhor formação possível, mas quadrado no sentido humorístico, assim, ele é um professor, ele é um cara que estava... Então, quando ele, por exemplo, explicava que não tinha kit gay ou mamadeira de piroca, já perdeu, porque a palavra mamadeira de piroca é tão grande que só dele repetir uma coisa dessa, só dele falar que ele não jogou a Bíblia no lixo, pois ele não faria isso, ele não pegou... só isso já perdeu, porque as pessoas olham para ele, vem Bíblia, lixo, então ele jogou, se ele está dizendo que não jogou, é porque ele jogou. Ele se preocupava em explicar que não tinha feito coisas absurdas que tinham dito que ele tinha feito. Enquanto que Bolsonaro, seguindo a lógica de Trump, inclusive, do que se acusavam ele de uma coisa, ele dobrava a aposta e acusava o outro de 5 vezes mais, entendeu? Então, no caso de Haddad, foi acusado de jogar a Bíblia no lixo, se fosse Bolsonaro, ele teria dito, e você, que enfiou uma Bíblia no cu, entendeu? Bolsonaro teria dito isso. Todo mundo sabe que você fez isso. O Trump fez isso com a Hillary, né? Quando ele foi acusado ele disse aquela frase absurda de grab him by the pussy e tal. Assim, quando ele falou aquilo, acharam que a candidatura tinha acabado, a candidatura do Trump. E ele, por dica do Steve Bannon, e o cara narra isso muito bem no livro Fear, né? No livro sobre o início do Trump, ele ia renunciar à candidatura dele quando surgiu isso. Aí outros falam, não renuncia não, o Giuliani falou, só pede desculpas. Renuncia ou pede desculpas? Renuncia. Aí veio o Steve Bannon e fala, nenhum outro, você está louco, pedir desculpas na política é um suicídio, você tem que ir lá e dobrar a aposta. Você vai lá para Hillary Clinton e vai falar, eu posso ter dito uma besteira, sim, mas e o Clinton que estuprou 17 mulheres? Ele tira um número assim, inclusive 4 delas estão aqui na frente. Botou 4. Jogar a peteca da autojustificação para o outro, não para você mesmo. Exatamente, essa é a grande cartilha do Trump, do Bolsonaro e dessa gente. E por que eu estou falando isso? Porque essa é um pouco
é uma postura um pouco do humorista, sabe? No sentido que o humorista ele é um cara que não pode ter medo, que não pode ter pé atrás, não combina muito com medo. Ele é uma pessoa que não tem nada a perder, em geral, justamente por não ter um cargo. E Bolsonaro, ele age o tempo todo como se não tivesse também nada a perder, né? Ele é, embora ele seja muito medroso, a gente sabe o que ele está morrendo de medo de tudo, está morrendo de medo, inclusive, de ser preso dia 1º de janeiro. Mas ele age como se não tivesse medo, como se ele falasse o que dá na telha. E acaba que as pessoas, elas unem a honestidade verbal dele a uma suposta honestidade financeira. Então elas veem ele falando o que dá na telha sem se preocupar e falam assim, ué, se ele fala o que ele pensa, por que ele roubaria dinheiro público? As coisas não fazem o menor sentido. Não tem menor, a gente sabe que não tem a menor ligação. A pessoa pode ser desbocada e ser corrupta, obviamente, e é o que mais tem. Mas na cabeça das pessoas, as pessoas pensam assim, esse cara, ele elogia torturador, ele fala qualquer coisa que passa pela cabeça dele. Ou seja, ele não mente quando diz que não rouba dinheiro público. Só que é muito perversa essa lógica. Mas funcionou muito, né? Funcionou muito em 2018. Então eu queria que a esquerda fosse um pouquinho mais desbocada, no sentido de fosse um pouquinho mais menos preocupada mesmo em correção, sabe, e não significa, claro, não significa ser racista, homofóbica, ser ultrajante, não é isso, mas significa sim estar mais no ataque, não ter medo de atacar e não ter medo de ser franco em relação ao outro, sabe, também. Eu acho que falta um pouco isso. E, de novo, o Lula tem isso, né? O Lula é um cara que tem uma capacidade muito grande de, sem graça, de gerar memes, mesmo sem entender direito. É muito diferente do Bolsonaro, que tem um gabinete de memes e tal. O Lula até tem gente fazendo isso para ele hoje, mas não acho que seja por causa dessas pessoas que ele fala coisas como traz o Zé Gotinha de volta, ou a picanha. Ele tem, mesmo sem participar da internet, uma antena muito ligada em relação ao meme e produz muito facilmente memes num discurso. Isso é algo que tem muito valor hoje em dia. E não é por acaso, tem a ver com uma ligação muito sincera que ele tem com ele mesmo, no sentido que ele é essa pessoa, ele não está interpretando. E essa conexão com uma identidade profunda, que é o que faz o palhaço, do palhaço um palhaço, é algo que o Lula tem. Ele é um palhaço também, nesse sentido. Clown. Clown, exatamente. Ele tem ferramentas do clown. Por quê? Porque ele tem um contato muito profundo com a identidade real, assim, e atávica e ancestral dele mesmo. Ele não tem, ele usa muito bem a própria fragilidade, entre aspas. Né? É um cara que não esconde essa fragilidade. Quer ver um exemplo? Outra pessoa talvez tivesse feito uma fono para ter a voz menos rouca, ou para falar os S's à perfeição, ou para ter um sotaque mais, né? Ou para ter uma coisa, sabe? Outra pessoa talvez tivesse falasse os S's ao final das palavras, ele não, ele tem uma identidade que é ele, e ele, por mais que tenha, claro, passado a usar o terno, sei lá o que, então algumas concessões ele fez, mas ele tem uma ligação muito profunda com essa identidade primordial dele, infantil quase, sabe? Como se fosse uma pessoa que tivesse... E isso passa muita verdade, as pessoas gostam muito dele por isso. Ninguém cogita que aquilo é um personagem, ninguém cogita que o Lula tá falando sim para... Não, ele tem uma identidade e isso dá um poder encantatório, um poder mágico. Como diz lá, tem aquele livro bonito do Thales Absaber, né, que é o poder mágico do lulismo. E ele tem mesmo, ele tem esse poder mágico que tem a ver para mim com uma conexão dele com o palhaço, com o clown dele mesmo.